Eu acho que eu vou começar. Gente, a ideia hoje é ser rápido, viu? Eu sempre acabo me alongando muito nas lives que eu faço, mas a ideia é que seja um bate-papo rapidinho, até porque eu tô desde o almoço sem comer, eu já tô com fome. Parece que essa dieta vai ser a moda esse ano. Na verdade, até esse nome, dieta flexível, é uma coisa que já tem alguns anos que isso está se falando muito, né? Não é uma coisa que já existe, obviamente, há muito tempo, a teoria em si. Mas eu acho que já está mais popular, assim, já tem muita gente buscando na internet, já tem bem uns 2 anos. Foi mais ou menos isso, provavelmente, que eu comecei a pesquisar lá atrás. E aí, quando Loli, uma das seguidoras, ontem mandou uma pergunta, justamente questionando, né, esse negócio assim, pô, e aí, dá pra gente fazer de uma forma que eu coloque um pouco de chocolate, por exemplo, na minha rotina e ainda assim eu tenha resultado de emagrecimento? Porque eu acho que hoje o que a maioria dos nutricionistas, principalmente nas redes sociais, né, o que a gente mais prega é que se tem uma alimentação mais limpa possível, na maior parte do tempo possível. Se prega muito que as pessoas excluam o açúcar da rotina. O problema é saber a quantidade de macronutrientes para cada pessoa. Não, com certeza, Jane. Essa dieta, né, dieta flexível, ela tem uma siglazinha em inglês, né, que eu vou até colocar aqui para não me perder, que é IIFYM, que é If It Fits Your Macros. Então, assim, se cabe nos seus macronutrientes, tudo bem. Então, eu posso, digamos assim, fazer uma substituição de, sei lá, eu posso botar 20 gramas de chocolate ao leite no lugar de... Tô chutando, tá, gente? Não faço ideia, mas 20 gramas de chocolate ao leite no lugar de 100 gramas de batata, se eles forem equivalentes em termos de carboidrato, gordura, em termos calóricos de maneira geral. Então, eu posso fazer isso, segundo essa dieta, né, essa metodologia, porque tudo bem, porque no final eu vou emagrecer a mesma coisa se eu comer 20 gramas de chocolate ou se eu comer 100 gramas de batata. Como eles são isocalóricos, né, eles têm as mesmas calorias, eles têm as mesmas quantidades de carboidrato, então em teoria no final vai dar certo. É isso que esse tipo de dieta, né, flexível prega. Por tudo que eu li, até lá na época que eu estava pesquisando, o que as pessoas que falam sobre essa linha e tal, o que elas pregam é que na maior parte do tempo se tem assim uma alimentação limpa. O que eles querem, na verdade, o que eles pregam não é que você só coma junk food o tempo inteiro, não. Então a ideia é que na maior parte do tempo você tem uma alimentação bem limpa, bonita, com comida de verdade, que a gente chama, né? Mas que tudo bem se na sua rotina você trocar X gramas de carboidrato ou X calorias desse ou daquele alimento mais saudável por um menos saudável, entendeu? E assim, na verdade até hoje, rapidamente, então nem dá pra dizer que eu não achei nada, porque foi tão rápido que eu procurei que eu tinha que perder um pouquinho mais de tempo, porque eu acabei resolvendo fazer essa live muito em cima da hora. Mas eu acabei pesquisando com esse nome Flexible Diet, que é o que eles usam, se tinha algum artigo que mostrasse realmente a relação de quem seguiu algo parecido com isso, incluindo um pouquinho de junk food, no caso, no dia a dia, mas sendo um menor percentual, em relação à perda de peso, né? Eu queria ver se já tinham testado isso, se fizeram. E no fim das contas, eu particularmente, em uma rápida pesquisa, eu não consegui achar nada, nenhum estudo randomizado, duplo cego, não consegui achar nada desse tipo. Então, na verdade, hoje eu tô aqui mais para dar minha opinião do que qualquer coisa, tá certo? Assim, gente, sendo bem sincera, o que eu prego para os meus pacientes, tem bastante gente aí que é meu paciente e sabe, é que na maior parte do tempo, o que é interessante a gente se alimentar, claro, com coisas de qualidade, com comida de qualidade. O nosso corpo definitivamente não foi feito para encarar todo santo dia uma enxurrada de aditivo químico ou muito açúcar. A gente acaba sofrendo as consequências na pele quando a gente resolve ter uma alimentação assim. Então, mas ao mesmo tempo, eu também acredito que a gente não precisa viver 100% do tempo, 365 dias do nosso ano, numa alimentação em que não caiba açúcar, em que não caiba gordura trans ou aditivo químico. Sinceramente, tudo isso pode fazer parte, só que óbvio, a gente tem que escolher colocar essas coisas que a gente sabe que só vão agradar o nosso paladar, né? Só vão dar aquele comfort food que às vezes quer,
e vão ser péssimos para a nossa saúde, esse tipo de alimento ele tem que estar só na menor parte do tempo. E desde que ele esteja na menor parte do tempo, tudo bem. Não é possível que ele seja tão agressivo assim, não é possível que a gente vá perder a nossa saúde ou deixar de ter o nosso resultado de emagrecimento. Então tudo isso cabe, para mim, independente do título que você coloque, de flexible dieting ou dieta dos pontos, não importa. Porque se você pensar em dieta dos pontos, né, eu nunca também estudei a fundo, não. Mas é mais ou menos essa metodologia, né? Assim, a ideia é que você, desde que caiba nos seus pontos, você pode escolher o que você quiser. Se você resolver comer na forma de seus pontos na forma de batata frita, provavelmente você vai acabar com todos os seus pontos e um pacotinho de batata frita. Mas a lógica acaba sendo mais ou menos essa. Desde que você respeite a quantidade de macronutrientes que foi estabelecida, ou seja, a quantidade de carboidratos, proteína e gordura. O difícil é controlar os macros, exatamente, Mari. Para isso, claro, a ideia é que você tivesse um acompanhamento mais de perto, ou com o nutricionista, ou que você ficasse utilizando os aplicativos da vida, sabe? Jogando tudo, tendo uma ideia do quanto você precisa, porque comer junk dentro dos macronutrientes é complicado. Concordo plenamente, Mari. E essa, na verdade, é uma grande questão, assim, que tem alguns estudos até que dizem que não e tal, mas a minha grande questão é isso, de você ficar encaixando essas pitadas de junk food, digamos assim, no dia a dia, é se isso não vai disparar em você, despertar em você uma vontade enlouquecida de comer muito mais. Porque, assim, fato é, né, gente? A gente sabe que junk food, que comida ultraprocessada, ela foi criada com um único objetivo, de dar prazer. Então, quem inventou, quem construiu esse produto alimentício, ele construiu com o objetivo de você comer, de ter um prazer absurdo para você voltar e comprar esse mesmo produto. Então, é aquela coisa, né? Ah, então, vamos encaixar aqui um bis. Um bis, porque um bis tem X calorias. Pô, quem é que come um bis? Enfim, então assim, tem certos alimentos que eu acho que realmente não valem a pena de serem encaixados na rotina, mesmo que, pô, se você pegar um chocolatinho, você vai ter, sei lá, 5 gramas de açúcar. Em teoria, muito pouco. Eu não acredito que 5 gramas de açúcar vai prejudicar a saúde de ninguém, absolutamente ninguém. O problema é, você vai aguentar e vai se contentar e ficar feliz com só esse chocolatinho, só esses 5 gramas? Se sim, na boa, provavelmente isso não vai te fazer tão mal, não. Óbvio que quando a gente pensa assim, às vezes no chocolate ao leite, que foi o exemplo que eu dei, a gente só tá aqui pensando em açúcar, né? Quando não é só açúcar que esse chocolate tem, né? Ele tem muita gordura hidrogenada, tem muita gordura trans, ele provavelmente vai ter uns aditivos químicos também. Então, no fim das contas, o conjunto da obra é péssimo para a nossa saúde. Se você pensar lá atrás, até talvez nos tempos dos nossos avós ou bisavós, talvez até todo santo dia, talvez, não sei, eles se expusessem a um pouquinho de açúcar. Mas provavelmente na forma até de um doce de fruta caseiro, por exemplo, uma compota. E se ele pegava um pedacinho daquilo, assim, não tem problema. A gente criou uma coisa muito grande com relação ao açúcar, mas realmente se você coloca ele de forma moderada, em uma pequena quantidade na sua vida, eu duvido que isso vá trazer algum transtorno. Óbvio que a gente tem que olhar caso a caso, né, gente? Então, exemplo, se eu tô falando de uma pessoa que tem uma resistência à insulina importante, que já é uma pessoa diabética, é óbvio que para ela eu quero que ela coma o mínimo possível de carboidrato, justamente para que ela consiga ter o maior controle possível da glicemia. Mas se eu tô falando de uma pessoa que está buscando emagrecer, mas que não tem nenhuma resistência insulínica importante, não é diabético, assim, na boa, a depender do caso dessa pessoa, se eu converso bem com ela e eu vejo que pro caso dela é interessante até, ou ela talvez se adaptaria muito mais e seria muito mais suave o processo de emagrecimento e ela se daria por satisfeita com um pedaço pequeno de chocolate ao leite, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei no início. Na boa, se ela vai comer o dia inteiro super bem, alimentos de qualidade que vão ajudar ela a chegar ao objetivo dela, mas que para ela faz toda a diferença encaixar 10 gramas, 15 gramas de chocolate no dia, pode ser um chocolate cheio de açúcar. Mas pense bem, 15 gramas de chocolate cheio de açúcar vai ter, sei lá, 10 gramas de açúcar? Pode ser que sim. Ainda assim é pouco se a gente pensar o dia inteiro, entendeu? Então,
se para essa pessoa, se eu conversando diretamente com ela, eu vejo que essa pessoa vai provavelmente se adaptar muito melhor dessa forma, sinceramente, gente, eu acho que eu posso sim incluir isso no dia dela. Se ela faz uma alimentação perfeita um dia inteiro, muito bom um dia inteiro, e tem algo que talvez tornasse o processo muito mais suave, fizesse com que ela tivesse muito mais constância, que ela conseguisse manter constância, porque ela vê naquilo algo que vai fazer com que ela se adapte melhor, ela não vai se sentir tão miserável, digamos assim, de ter absolutamente tudo que ela gosta sendo tirado da rotina dela, porque tem, assim, quem é nutricionista principalmente, que tá me assistindo aqui, sabe, né, gente, que às vezes a gente pega uns pacientes que são bem difíceis, que é aquele paciente com o paladar extremamente infantil. É muito complicado lidar com esses pacientes. É muito fácil pegar uma pessoa que gosta de comer legumes e verduras. Aí é muito fácil de trabalhar. Mas para quem tem um paladar super infantil, às vezes é bem complicado. Então, no fim das contas, o que a gente tem que ter é um papo assim, tete a tete com o paciente, entender quem é aquela pessoa ali e entender se ela realmente vai conseguir construir uma constância e ter uma adesão melhor se eu colocar, às vezes, uma pitadinha de alguma coisa ali que às vezes é o que vai fazer a diferença para ela, entendeu? E se a nível... Aí a gente entra, eu acho que num outro ponto muito importante, né? Que até acaba que é muito discutido isso na low carb e tal. Que é assim, então as calorias importam, então, né? Então, realmente, esse lance de quanto dos macronutrientes, quanto de carboidrato, proteína e gordura eu vou comer, é isso que importa no fim das contas. Em boa parte não tem muito como a gente fugir daí, sabe? Como a gente dizer, não, você pode comer à vontade, você pode comer 300 gramas de gordura por dia e se não tiver nada de carboidrato associado, você vai emagrecer. Isso não é verdade. Então, assim, realmente as calorias e os macronutrientes, eles importam sim. Então, se até certo ponto eu faço uma substituição, digamos assim, de uma quantidade de carboidrato, por exemplo, que viria de mandioca cozida, e eu troco isso por açúcar refinado, porque em alguma preparação eu acho que isso vai agradar mais o meu paciente, assim, sendo bem sincera, o impacto vai ser muito pequeno, provavelmente, no emagrecimento. Paulinha é a melhor nutri do planeta, porque ela não te vê como um corpo que vai render likes de antes e depois. Ela te vê como ser humano, coisa rara, e diz, Line, obrigada por essa declaração. Mas no final das contas, gente, é isso. Eu acho que a gente acaba, sabe, fazendo o quê? Supervalorizando muito essa questão do índice glicêmico. Já que a gente está falando de carboidrato, dessa questão de substituir, às vezes, um carboidrato, uma fonte de carboidrato do bem por açúcar, exemplo. A gente acaba supervalorizando muito essa questão do índice glicêmico. É uma coisa que eu particularmente nem busco conversar muito com o meu paciente e informar ele, porque, sendo bem sincero, é bem confuso. É bem confuso porque quando você traz esse alimento fonte de carboidrato para a sua refeição, esse índice glicêmico, a carga glicêmica da refeição, desse alimento, ela vai ser alterada na presença de proteína, de gordura, de fibras. Então, assim... Eu, particularmente, índice glicêmico é um conceito que eu particularmente não uso na elaboração e quando eu estou pensando no meu planejamento alimentar. E assim, na verdade, o que os estudos mostram pra gente é que tem pouquíssimos benefícios, digamos assim, em você ficar pensando muito e racionalizando muito essa questão da escolha do alimento pelo índice glicêmico. No frigir dos ovos isso não vai fazer muita diferença. Faz mais diferença o montante bruto que você vai ter de carboidrato, no final das contas, na sua dieta, do que necessariamente se esse carboidrato está vindo do alimento X ou Y, entendeu? Óbvio, gente, que entendam. Eu não vou nunca jamais pegar um montante bruto de carboidrato. Então, meu paciente, digamos, ele vai comer 100 gramas de carboidrato. Ah, beleza, tanto faz ser 100 gramas de legumes, verduras, aipim, batata, tanto faz ser 100 gramas de um somatório disso como 100 gramas de açúcar. Não, pelo amor de Deus, aí é óbvio que vai fazer diferença, né? Mas eu digo assim, considerando que você vai ter uma alimentação com 100 gramas de carboidrato e desses 100 gramas você vai vir isso às vezes vai vir de batata, vai vir de legumes, pode vir um percentual de açúcar também, a depender se o paciente tem ou não diabetes, precisa ou não de um controle mais rigoroso da glicemia, eu posso tranquilamente pegar um pequeno percentual disso para vir de
açúcar e não vai fazer tanta diferença assim no final. Faz diferença o momento que eu vou comer o carboidrato. Na Flexible Diet posso comer em qualquer hora. Eles não fazem muita diferenciação nisso, né? Não faz, Mari, porque na verdade assim, na teoria, o que essa dieta flexível prega é que basicamente você tenha um montante de calorias, um montante de carboidrato, um montante de proteína X, de gordura X para seguir, e que você lá no seu programinha vá computando tudo, e que tudo bem se você deixar de comer, exemplo, arroz no almoço para comer um pedaço de chocolate à tarde. Então tudo bem, se bate os macros, tudo bem, não precisa racionalizar muito sobre isso. Mas óbvio que quando a gente estuda a fundo, a gente sabe sim que tem alguns momentos específicos que é mais interessante ou menos interessante você trabalhar com mais ou menos carboidrato. Então, se a gente treina, por exemplo, você circundar o treino com mais carboidrato é mais interessante do que comer afastado do treino. Ou, exemplo, se você pode incluir aquele carboidrato em uma refeição com outros nutrientes, isso vai ser muito mais interessante. Óbvio que, gente, se a pessoa, voltando à questão da resistência à insulina, que é um ponto muito importante, né? Se a pessoa não tem resistência à insulina, porque às vezes eu vejo o paciente assim falar: Paulo, eu ouvi dizer que não é interessante comer uma fruta no meio da tarde, por exemplo, uma fruta sozinha, como um lanche, né? Comer uma banana, que é densa em carboidrato, por exemplo. Eu sempre pego e falo assim, olha, quando o paciente é magro, por exemplo, eu falo, olha, isso aqui pra mim e pra você, sendo bem sincera, não tem tanto problema assim. Então, às vezes eu venho pra cá pro consultório e eu jogo uma banana na bolsa e venho, porque às vezes nessa ida agora, que eu já vou chegar em casa pra jantar quase 10 horas da noite, sendo que eu só almocei, me dá fome e eu como uma banana. E eu sei que isso não me prejudica em absoluto. Claro que não. Por quê? Porque eu tenho a insulina funcionando perfeitamente. Meu corpo consegue receber carboidratos de uma maneira tranquila, suave. Não vai ser nenhum esforço eu dar uma porrada, digamos assim, de carboidrato no momento para o meu corpo, entendeu? Que é diferente do metabolismo de uma pessoa que tem resistência à insulina. Então, eu jogar uma alta quantidade, um montante bruto elevado de carboidrato no mesmo momento para uma pessoa que tem resistência à insulina, isso vai prejudicar mais ainda a situação dela. Então, é muito melhor que eu dê um montante pequeno e moderado associado a uma refeição onde eu vou ter proteína, gorduras e fibras, do que dar uma porrada de carboidrato isolada sem nenhum outro nutriente associado. Exato, Mari. Então, assim, para quem tem resistência à insulina, é interessante você, quando você for comer uma preparação, um alimento que tem um pouco mais de carboidrato, que você associe ele numa refeição mais completa. Pois é. Deixa eu ver aqui o que mais. Bom, nessa questão de dieta flexível aqui, deixa eu ver o que eu anotei, algumas coisas. Se vocês tiverem perguntas, a parte legal do aplicativo é que você começa a ter uma noção melhor. Eu também acho isso, Maria. Eu acho assim que eu particularmente não conseguiria viver jogando tudo que eu como num aplicativo. Eu não gosto disso. A minha profissão acaba que me fez gravar muitas coisas e saber entender muito da composição dos nutrientes. Mas se eu não fosse nutricionista, provavelmente eu não gostaria disso. Mas dá uma noção muito boa. Então eu acho que sempre, inicialmente, para quem tem o mínimo de saco para fazer isso, eu acho super válido, porque você ganha uma noção muito grande dos alimentos. Em geral, demonizam as frutas, mais ainda a banana. Loli, assim, eu espero até que no meu Instagram, um aplicativo que tem, Joel, o Fat Secrets, é um dos mais famosinhos. O aplicativo que eu utilizo, eu não uso aplicativo, eu uso um programinha mesmo de computador, todo nutricionista geralmente tem. Aí a Aline colocou, o Fat Secret. Eu uso um programinha que é o Avanutri, e que aí ele dá a opção de várias tabelas diferentes para você pegar as informações nutricionais de determinados alimentos. Mari usa o MyFitnessPal, que também é muito legal. Poxa, me perdi. Acho que foi Loli, né, que falou da banana. Eu espero, Loli, que no meu Instagram eu consiga passar realmente aquilo que eu penso. Que é assim, que a gente não precisa
se abster, né? Ficar sem comer nenhum tipo de alimento, né? Principalmente, claro, os alimentos naturais, obviamente. Se eu tô falando de frutas, de raízes, tubérculos, cereais, leguminosas, a gente não precisa abrir mão disso, mesmo numa alimentação onde a gente objetiva reduzir os carboidratos. Porque no final das contas é como eu coloquei ontem. Ontem eu tirei a foto do meu café da manhã, que foram uns 2 ovos mexidos lá, que eu joguei cúrcuma em cima, e tinha mais ou menos, eu pesei, tá aqui, obviamente eu nunca peso o que eu vou comer, não faço isso. Mas aí pra botar a foto, como eu queria botar a quantidade, eu pesei lá e vi que tinha 80 gramas de aipim. Então assim, em teoria o aipim é bem denso, é uma das raízes, um dos tubérculos mais densos em carboidratos que tem, 100 gramas tem em torno de 30 gramas de carboidrato. Mas beleza, pô, se eu comer 100 gramas e aí, pô, aí já 30 gramas de carboidrato já no meu café da manhã, numa boa dá pra você fazer isso. Se o seu objetivo é ficar em 50, 60, 80, 100 gramas de carboidrato, não sei, aí vai depender muito do objetivo de cada um. Dá pra eu comer 30 gramas de carboidrato no meu café da manhã, mesmo que eu queira comer 50, que é super baixo. Pô, depois é só no meu almoço, e aí eu tirei a foto do almoço também pra mostrar pra vocês, eu tinha várias opções lá no restaurante. Eu podia ter pedido batata se eu quisesse, eu podia ter pedido feijão se eu quisesse. Mas, como eu queria manter o carboidrato um pouquinho mais baixo, e eu já tinha comido aipim de manhã, no almoço eu fui lá e escolhi espaguete de abobrinha com molho pesto e legumes no vapor. Acabou, você já deu uma balançada, entendeu? Uma contrabalanceada. Então, se você escolhe comer uma banana em algum momento, vai na refeição seguinte e aperta um pouquinho, arrocha um pouquinho o nó, não deixa tão solto assim no carboidrato e por aí vai. Então, se a gente seguir nessa lógica no dia, a gente não precisa se restringir de absolutamente nada, de nenhuma fruta doce, de nenhum tubérculo raiz, tá certo? É só saber dosar a quantidade que você vai colocar no seu prato. E um ponto importante, gente, dessa questão da gente, mesmo estando numa alimentação com reduzido teor em carboidrato, a gente querer dar uma quebrada nela eventualmente, mesmo que seja aquela pessoa que curte muito fazer uma alimentação mais restrita em carboidrato, por exemplo. E ela tá lá, tá fazendo com o objetivo de emagrecimento, mesmo para ela é interessante que de tempos em tempos ela aumente um pouco a ingestão de carboidrato, mesmo que ela pegue 1, 2 dias da semana para fazer esse aumento de carboidrato. Os estudos já deixam isso muito claro pra gente, que é principalmente por uma questão hormonal, da gente não reduzir tanto a nossa leptina, que é um hormônio que é super importante e está muito ligado ao emagrecimento. Quando a gente reduz muito a leptina no nosso organismo, a chance é que o nosso corpo comece a boicotar a gente no emagrecimento e que a gente tenha mais vontade de comer, enfim, que as coisas não andem muito bem. Então a ideia até é que eventualmente a gente faça uma ingestão, sim, de que a gente traga os carboidratos para participar, tá certo? Mesmo para aquelas pessoas que estão mantendo o carboidrato super baixo. De tempos em tempos é super interessante fazer isso. Eu até gravei já um vídeo que eu coloquei lá no meu canal do YouTube. Vocês me acham lá como Nutri Paula Mello também. Falando justamente sobre essa coisa de ciclos de carboidrato e tal. É bem interessante fazer isso, tá certo? Poxa, colocaram uma pergunta aí que eu não consegui ver, que eu acho que é Benedita, low carb. Coloca de novo pra mim que eu tento ler alguma coisa em relação à cirurgia bariátrica. Oi, Isis, fico feliz. Deixa eu ver o que mais aqui. Não posso tirar o olho da tela, senão pode passar alguma pergunta que eu não vejo. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. É basicamente isso. Sobre fadiga adrenal. Nesse caso é melhor não aderir a low carb? Olhe, Tiano, não é isso? Esse negócio de fadiga adrenal é um tema bem polêmico, viu? Inclusive, aqui em São Paulo, por exemplo, eu trabalho lado a lado com um endócrino e ela disse que não existe esse negócio de fadiga adrenal. É aquela coisa, né, gente? Para todo tema a gente vai ter divisão de opiniões entre os profissionais, não tem jeito. Então, assim, eu fico meio assim de dar uma opinião sobre isso. Porque realmente me considero que nem sou uma grande estudiosa do tema, tá certo? Porque isso é muito mais uma questão da parte endócrina mesmo. Que mais, gente? Vocês têm alguma pergunta específica pra mim? Porque foi um tema assim bem tranquilo. Então, assim, minha opinião, quanto de carboidrato e por dia para quem tem hipotiroidismo e SOP, Mila, principalmente em relação ao ovário policístico,
a gente sabe que é interessante, a nível de tratamento para o ovário policístico, reduzir a quantidade de carboidratos, porque via de regra a SOP está muito relacionada à resistência à insulina. Então, se você tem ovário policístico e de fato tem todas as características da síndrome, tem resistência à insulina, aí realmente a redução de carboidratos ela é fundamental. Ou seja, essa história de dieta flexível está na moda como outras já tiveram. O que vale mesmo é sempre investir em comida de verdade e equilíbrio, certo? Concordo plenamente, Loli. No final a gente fica querendo inventar nomes para as dietas ou para os estilos de alimentação, mas no final é a mesma coisa, gente. A gente vive se você pensar na história do homem na Terra, a gente nasceu para comer comida de qualidade. Então, todas essas invencionices, né, esses produtos alimentícios que vieram com a industrialização, isso é para estar, infelizmente, a menor parte do tempo da nossa vida. Infelizmente que eu digo porque hoje o acesso é muito grande, é barato geralmente, atrai o nosso paladar, mas a verdade é que a gente tem que colocar isso a menor parte do tempo da nossa vida. E entender que sim, que as calorias são importantes, que os macronutrientes são importantes, então que muitas vezes que existe uma supervalorização muito grande dessa questão de índice glicêmico, de alto índice glicêmico, mas que se você tem uma alimentação que a maior parte do tempo ela é de boa qualidade, ela é baseada em comida de verdade, dá sim numa boa para você pegar, se você não tem resistência à insulina, se você não tem diabetes, dá numa boa para você pegar uma partezinha desses carboidratos, se isso lhe faz feliz. Se não vai deixar você louca compulsiva, dá numa boa para você pegar uma parte disso e colocar açúcar, se isso lhe faz feliz, tá certo? Provavelmente, no fim das contas, não vai fazer tanta diferença, desde que seja realmente a menor parte das fontes de carboidrato que você for comer. Fiz bariátrica e na low carb me identifiquei. Tinha muito dumping e na low carb como raízes e frutas. Nesses casos, qual a quantidade de carbo indicada para quem fez bariátrica no caso? Qual é a quantidade? Não é um diagnóstico médico reconhecido e não justifica a utilização de qualquer tipo de corticoide, por exemplo. A Sociedade Brasileira já fez uma nota de esclarecimento sobre isso. Obrigada, Cleidson. Show de bola. Cleidson também é nutricionista e deu aí o parecer dele, tá vendo? E, na verdade é da Sociedade Brasileira de Medicina, que não é um diagnóstico fechado. Quem me perguntou sobre cirurgia bariátrica, no caso, e quantidade de carboidrato. Gente, quantidade de carboidrato vai depender muito do objetivo e da fase em que você se encontra. Se o objetivo é emagrecimento, eu sempre falei aqui, tem algum periscope que eu fiz alguma vez que a gente falou sobre técnicas de emagrecimento, e no fim das contas, gente, sempre que a gente quer emagrecer, a gente vai ter basicamente duas vias. Ou a gente vai reduzir os carboidratos, ou a gente vai reduzir a gordura da alimentação. O que a maior parte dos estudos científicos de boa qualidade hoje trazem é que provavelmente a redução de carboidratos ela é mais eficaz, ela vai trazer um resultado melhor. Mas isso, sendo bem sincero, é muito relativo. Lembre sempre que quando a gente fala de um estudo científico, a gente está pegando um grupo de pessoas, sei lá, um grupo de 1000 pessoas, está aplicando, então 800 pessoas vão me responder de uma maneira, e aí é isso. Então, se 800 pessoas me respondem que low carb é melhor, se elas têm um resultado melhor com low carb, é isso que eu vou pegar para aplicar nos meus pacientes. Mas lembrem sempre que 20%, né, que talvez 200 dessas pessoas responderam de outra forma, responderam melhor, por exemplo, a uma low fat, e tudo bem. Então, assim, você pode ser uma pessoa que tanto pode estar no grupo dos 800 quanto no grupo das 200 pessoas. Então, a ideia é que a gente teste para você o que é que provavelmente vai ser mais interessante, o que é que vai te trazer mais resultado. Então, para mim, o único ponto em que realmente eu não paro para pensar duas vezes em qual estratégia eu vou utilizar é se ela tem qualquer distúrbio no metabolismo dos carboidratos. Então, se ela é resistente à insulina, definitivamente a primeira via que eu vou fazer com ela é a redução de carboidratos, porque essa pessoa já não responde bem à ingestão de carboidratos. Mas para qualquer outra pessoa que não tenha resistência e esteja querendo perder uns quilinhos, esteja querendo emagrecer um pouco,
Tudo vai depender dos gostos dela, de como ela se sente melhor na rotina. Via de regra, a única coisa que a gente não vai reduzir realmente é a proteína, porque a proteína é um nutriente muito nobre e é necessário para cumprir funções que são estruturais no nosso corpo. Ela não cumpre muito função energética. Quem cumpre função energética é principalmente carboidrato e gordura. Então esses realmente vão ser os 2 macronutrientes que a gente vai escolher reduzir, né? Se o objetivo é emagrecimento. Então, se você fez cirurgia bariátrica e chegou a um determinado ponto em que você ainda precisa emagrecer, por exemplo, a gente pode escolher qual estratégia utilizar. Se você ainda tiver resistência à insulina, que provavelmente você tinha lá na fase de obesa, aí eu ainda acho que a estratégia de redução de carboidratos é a melhor solução. Mas à medida que você vai parando, às vezes, de responder tão bem a uma ou outra estratégia, chegou o momento da gente introduzir estratégias diferentes, da gente diversificar, de trabalhar com técnicas de ciclagem de carboidratos e por aí vai. Nutri, mantenho há 5 anos a minha perda de 100% do excesso de peso. Sensacional! Hoje a qualidade de vida mesmo, muito bom. Então, se você já é uma pessoa magra, você já tem um percentual de gordura dentro da normalidade, dentro de um parâmetro saudável, você não vai precisar restringir tanto o seu carboidrato, tá certo? A gente, realmente é um assunto que é tão discutido hoje nas redes sociais, né? A gente vê tantas pessoas fazendo que a gente acaba acreditando que só isso é a verdade, que só reduzindo os carboidratos é que a gente vai ser saudável. E não é bem assim. Tem pessoas que não precisam restringir o carboidrato, que não precisam reduzir. Tá certo? Tem mais alguma pergunta específica? Já ouviu falar no café tal, café com chás? Conhece? Pode? Sabrina, o interessante é sempre você dar uma lidinha na lista de ingredientes e se for basicamente uma mistura de café com outros fitoterápicos que até às vezes auxiliam realmente no aumento da termogênese, tudo bem, não tem problema. Termogênicos, de maneira geral, qual o percentual de gordura bom, o ideal? Bom, só fechando a questão dos termogênicos. Ficar utilizando termogênicos muito fortes, que é diferente de você tomar alguns cafés no dia. Geralmente você não vai colocar uma concentração muito alta de termogênicos para dentro, mas ficar utilizando termogênicos em si todo santo dia é algo que particularmente eu não gosto muito. Então, no momento que às vezes você vai comprar um termogênico especificamente, aí é interessante você dar uma boa lida no rótulo original, ver qual é a lista de ingredientes, ver a concentração de cada um desses termogênicos, porque no fim das contas o nosso corpo tende sempre a ser muito preguiçoso, sabe? Se você sempre dá algo exógeno, um estímulo exógeno para ele, o nosso corpo, os nossos órgãos tendem a falar assim, pô, você tá surgindo isso aqui do além, se esse estímulo tá vindo sem eu nem precisar funcionar direito. Eu acho que uma hora nossa tireoide vai perguntar para que ela precisa existir. E a tendência é que o nosso corpo tenda sempre a reduzir, a fazer um slowdown, assim, porque tá vindo muito estímulo de fora, tá certo? O percentual de gordura ideal vai depender do sexo e da idade da pessoa. À medida que a gente vai aumentando, mulheres, obviamente, elas têm um percentual de gordura saudável, têm um percentual de gordura superior ao dos homens. À medida que a gente vai envelhecendo, é natural também que o nosso percentual de gordura aumente um pouco, e por isso a classificação do que é saudável para uma mulher de 40, 50 anos é diferente de uma mulher de 20 anos de idade. Para mulheres jovens, o ideal é que fique abaixo de 25% de gordura. Para homens, o ideal talvez fosse abaixo de 20% de gordura. Isso considerando, obviamente, uma pessoa que não é atleta, tá? Que ela não objetiva chegar a ter performance esportiva ou qualquer coisa desse tipo. Basicamente, uma pessoa que busca por saúde. Qual seria a medida certa de insulina em jejum no organismo? Tiano, isso também é bem relativo. A gente hoje tem o hábito muito de falar assim, o ideal é ter uma insulina de jejum de 7, de 8... mas não necessariamente. Às vezes uma insulina de 10, por exemplo, ainda assim você tem um ROMA bom. Se sua glicemia está baixa, o seu ROMA-IR, que é um dos pontos que a gente utiliza, um dos medidores que a gente utiliza para avaliar resistência à insulina. Você pode ter um ROMA em torno de 2 ou abaixo de 2, às vezes com a insulina de 9, 10.
E Roma acima de 2,5 é quando a gente começa a considerar uma resistência à insulina. E principalmente é fazer a curva glicêmica e insulinêmica e ver que a sua curva glicêmica e insulinêmica está completamente normal. Então, às vezes, uma insulina de 9, 10, você tem uma curva glicêmica e insulinêmica normal. Vai depender muito, então tem que olhar caso a caso glicemia e insulina de jejum. Mas, na média, a gente acaba falando em torno de 7 ou abaixo disso, tá certo? No máximo 7. Ivone, o que eu acho de espirulina? Gente, eu até tô respondendo todas as dúvidas, mas geralmente eu só respondo as que tem relação com o tema, tá certo? Espirulina, particularmente, é uma coisa que eu não utilizo muito na minha conduta do dia a dia. Mas sim, aparentemente, por tudo que eu leio de espirulina, é algo até que é válido. É porque eu particularmente só peço para os meus pacientes investirem em suplementos alimentares que realmente tenham total comprovação científica de que vão ajudar muito na saúde, sabe? Ou então vão ajudar muito a resolver um problema específico que o paciente tenha. Raramente eu vou pedir para ele simplesmente só adquirir alguns produtos em que não vai fazer tanta diferença assim na vida, não vai trazer grandes benefícios se ele tem uma alimentação que é uma alimentação boa, de qualidade. Então, via de regra, espirulina não é um dos suplementos que eu indico, mas sim, ele tem vários nutrientes, é interessante. Que mais que perguntaram? Eu esqueci agora o que é que falaram aí. Gente, tem mais perguntas sobre o tema? Ai, fico feliz, Loli. Tem mais alguma pergunta sobre o tema específico? Que seria essa dieta flexível ou qualquer coisa relacionada com isso? Porque senão eu vou interromper, tá certo? E aí depois se vocês quiserem, podem ir lá na minha página do Instagram e escreverem alguns comentários com coisas que vocês gostariam que eu abordasse em outras lives, que tranquilamente eu posso acabar o trabalho e bater um papo aqui com vocês outros dias, tá bom? Eu vou... o blend do café. Um café gourmet solúvel, psyllium, erva mate e garcinha. Legal, interessante. Dá pra tomar sim numa boa. Bem interessante. Agora é só isso, gente, é lembrar, às vezes eu vejo as pessoas perguntando sobre, seja espirulina, seja um café específico, um blend específico de fitoterápicos, ou sei lá, centelha asiática, enfim, diversas coisas desse tipo, diversos fitoterápicos principalmente, e eu vejo que as pessoas se apegam muito nesse tipo de coisa, quando muitas vezes elas não fazem o básico da maneira correta. Então, assim, entenda que qualquer fitoterápico, qualquer suplementação de alga, de qualquer coisa, vai ajudar o mínimo. Pode dar uma ajuda, mas vai ser uma ajuda pequena frente ao que você realmente pode ter mudando a sua alimentação como um todo. Então, de nada adianta você tomar espirulina ou café XYZ ou qualquer coisa desse tipo, ou centelha asiática ou qualquer coisa, se o básico, que é comer bem, você não faz da maneira correta. Tá certo? Você concorda que você deve eliminar carboidratos pela manhã para evitar picos de cortisol? De fato, não, isso eu realmente não concordo com isso, que o carboidrato ele vai favorecer picos de cortisol. Não, definitivamente eu não concordo com isso. Como você vai organizar esse carboidrato no seu dia, se vai ser pela manhã, à noite. Eu particularmente, para quem busca uma redução de carboidratos, eu gosto de trabalhar com eles mais próximos ao treino da pessoa. Então, se ela treina de manhã, vai ter carboidrato de manhã, se ela treina à noite, vai ter carboidrato à noite. Eu particularmente não tenho esse pensamento de reduzir ao máximo o carboidrato pela manhã. Não é algo que eu utilizo em minha conduta. Tá certo? Vou deixar gravado sim. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje a ideia era ser bem rapidinho mesmo. Espero que tenha esclarecido as ideias aí para quem me perguntou sobre o tema. Beijo, boa noite. Se quiserem sugerir temas, podem ir lá, podem ir aqui no meu Instagram e nos comentários sugerirem algumas coisas, tá certo? Beijinho e até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite para vocês.